Como saber se você tem uma arritmia cardíaca? Primeiramente, eu vou te falar de sintomas, de sinais, tudo que você pode sentir e também vou falar como você vai procurar o melhor tratamento. Você está no Doutor Arritmia. As arritmias cardíacas são quaisquer alterações do ritmo cardíaco e elas podem ser sintomáticas ou assintomáticas. É isso mesmo. Tem gente que não sente nada e tem arritmias cardíacas. Existem arritmias cardíacas que podem começar subitamente, de uma vez, de forma paroxística, ou seja, o paciente ele começa os sintomas depois de levantar, depois de estar fazendo um exercício físico ou até mesmo parado em repouso, começa o coração acelerado. Essa é uma taquicardia que o paciente pode ter um batimento elevado e isso pode ser uma arritmia cardíaca sim. As arritmias cardíacas existem vários tipos e mecanismos das arritmias. Por isso, sintomas do tipo aceleramento no peito, batimentos no pescoço, sensação de mal-estar, tontura associado à taquicardia, à palpitação e até mesmo desmaios podem ser sintomas de arritmias cardíacas. Existem outros pacientes que sentem soquinhos no peito, solavancos e como se estivessem tendo uma espécie de pausa no coração, fazendo com que esse seja um sintoma também de uma arritmia cardíaca. Podem ser bloqueios no coração ou até mesmo as chamadas extrasístoles. Tem alguns pacientes, por exemplo, pessoas que são mais idosas, que um dos sintomas que a pessoa pode ter é sentir que está com falta de ar ou cansaço. E pacientes idosos sabem expressar pouco esses sintomas de taquicardia, de palpitações e podem ter apenas um sintoma de falta de ar. Outras pessoas também, como idosos ou até pessoas mais jovens, quando o coração está muito acelerado numa arritmia cardíaca, eles podem também ter dor no peito, que é uma manifestação de uma arritmia cardíaca, um sintoma de uma arritmia cardíaca que está muito acelerada, consumindo muito sangue. Agora, como é que você faz em casa para saber se tem uma arritmia cardíaca, se você está? Primeiramente, você tem que saber qual que é a frequência do coração normal e como ele se comporta. Nós podemos saber isso auscultando, fazendo um eletrocardiograma, mas você está em casa e eu vou te mostrar como você pode medir, aferir a sua frequência cardíaca. Se você não tiver nenhum aparelho do que eu vou falar mais para frente, você pode fazer uma regra simples, utilizar os seus dedos, é isso mesmo, a ponta dos seus dedos, colocando aqui no pescoço, identificando essa artéria que está pulsando, que é a artéria carótida. Essa artéria ela vai pulsar na ponta dos seus dedos e você pode fazer a aferição da sua frequência, da sua pulsação de uma forma muito simples. Você vai esperar 15 segundos contando no seu relógio quantos batimentos você sente na ponta dos seus dedos. Suponhamos que nesses 15 segundos você sentiu 20 batimentos. Então, para ter 1 minuto, você tem que multiplicar isso por 4. Dessa forma, 20 vezes 4, você tem 80 batimentos por minuto. Uma frequência cardíaca normal seria em torno de 60 a 100 batimentos por minuto em repouso. Dessa forma, se você está sentindo, por exemplo, 50 batimentos em 15 segundos e você faz a fórmula de multiplicar por 4, você está tendo 200 batimentos por minuto. Veja só que às vezes, quando a frequência é muito rápida, você pode se perder na contagem e isso é normal. Por isso, podemos utilizar alguns artifícios, como eu vou mostrar para vocês. O primeiro e mais fácil é você utilizar um aparelhinho desse de pressão arterial. Veja só que nesse aqui ele está aferindo a pressão máxima, a pressão sistólica, a pressão diastólica e os batimentos cardíacos aqui. Então você consegue aferir a sua frequência cardíaca indiretamente pela pulsação. Dessa forma você sabe quanto está a frequência cardíaca. Pode fazer isso num idoso, numa criança, isso facilita muito. Outra forma de você fazer é tendo um aparelho de oximetria de pulso. Esse tipo de aparelho de oximetria ele é vendido de forma portátil, apenas com um aparelho nesse dedo. Vocês estão vendo que o número em azul, o número da saturação da oximetria de pulso. Veja que eu estou conversando com vocês, estou com uma frequência cardíaca de 90, 87, então uma frequência mais elevada, um pouco mais elevada, mas ainda dentro da normalidade. É importante o dedo numa posição segura
segura, numa superfície plana, para que não fique tremendo muito, como às vezes ficou aqui eu falando e segurando esse aparelho. Essa é uma forma de você aferir a sua frequência cardíaca. Se a sua frequência cardíaca estiver menor que 50, você pode ter uma bradicardia, ou então uma frequência acima de 100, você está com uma taquicardia. É um oxímetro de pulso que você pode ter para fazer isso em sua casa. E outra opção que você pode ter é esses smartwatches aqui. Você pode aferir a sua frequência cardíaca apenas com um toque de dedo. Você pode saber dessa forma, ou até mesmo o aparelho já dá para você com contato na pele. Veja só, 89 batimentos, a minha frequência cardíaca, a minha frequência aqui de pulso. Então, temos várias opções que você pode ter em casa. Isso facilita muito a saber se você tem um tipo de arritmia, principalmente as arritmias que são aceleradas ou também as arritmias que são bradicárdicas, com os batimentos lentos. Eu já fiz procedimentos aqui de tratamento de ablação nos pacientes, pois eles me trouxeram um eletro de um smartwatch, por exemplo, que tinha uma taquicardia, ou então ele afirmava muito caracteristicamente que ele teve um episódio e aferiu seus batimentos cardíacos, estavam em 180, 160, frequências que não são normais. Muitos desses relógios também já conseguem detectar a fibrilação atrial, que é a arritmia mais comum que nós temos no mundo, dessa forma, sabendo se o paciente tem ritmos irregulares ou não, a depender da sua frequência cardíaca. Importante, você pode saber se você tem uma arritmia na sua casa utilizando essas ferramentas. Se você tem apenas um relógio e seu dedo, você vai aferir sua frequência cardíaca pelo pulso. Você pode utilizar o pulso carotídeo ou então o pulso radial. Se você não consegue fazer isso porque está muito elevado, você pode utilizar um aparelho desses de pressão, lembrando que ele afere de 40 a 180 batimentos por minuto, ou seja, acima de 180 ele já não tem uma boa acurácia para fazer essa avaliação, mas você consegue saber sim se ele está com uma frequência elevada. Outra opção são os smartwatches que você pode ter, ou até mesmo os oxímetros de pulso, esses que você compra na farmácia por um preço bem acessível. Se você estiver investigando, se você tem uma criança, por exemplo, que está em casa e você não está conseguindo fazer os exames, que ela esteja num quadro de taquicardia, essa pode ser uma opção. Você pode ter um oxímetro de pulso, você pode colocar o smartwatch, você pode fazer alguma dessas opções que eu falei e levar para o médico isso que ele vai entender, principalmente se o médico for um cardiologista especialista em eletrofisiologia. É muito importante que você tenha consciência disso para identificar as arritmias cardíacas. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito importante para você e gostaria de ouvir de você se você tem alguma pergunta. Eu sou o Dr. Felipe Souza e eu agradeço muito a sua audiência. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.